E voltamos com a live Meu Direito, nesse momento apenas para trazer uns esclarecimentos e fazermos o encerramento da discussão que realizamos nesta quinta-feira, dia 13 de janeiro, quinta-feira. Já vou aqui logo chamar o doutor Mário Vitor, que já encontra aqui na sala. Nós temos já também algumas pessoas que voltaram, doutora Miriam Portela, Pablo Miquiles, Ju Barbosa, Manuela. Voltamos, doutor Mário Vitor. Estranhamente, o Instagram quis cumprir, né, o horário dele de 1 hora de live. Muito estranho, porque nas outras edições nós passávamos de 1 hora e nunca nos derrubou. Hoje, isso está me parecendo muito estranho. Jardel já de Belém do Pará com a gente. Vamos, doutor Edgar Portela, retornar para a gente fazer a conclusão, pelo menos hoje, desse tema tão polêmico, que parece aí que despertou alguns ânimos, sobre impeachment de ministro do STF e o discurso de ódio, que o senhor prefere dar uma outra expressão, não é isso, doutor Mário Vitor? Sim. Como eu falei, eu prefiro a demonstração de ódio, né, para não fazer a demonstração. Em homenagem, né, a ilustres personalidades, como eu disse, Bernardo Cabral, o próprio senador Jefferson Pérez, eles faziam discurso. Esse tipo de gente que utiliza uma linguagem pejorativa, depreciativa, humilhante para com o seu semelhante, eu não posso considerar que elas façam um discurso, e sim uma ademoestação. Perfeito. Registrar a presença aqui da Elisa Chaves, em live, comemorando aí que bom que nós conseguimos. Doutor Edgar Portela já retornou com a gente. Eu acho que nós já conversamos nos bastidores e refletimos sobre o caso de hoje. Estranhamente, Dona Thelma Chaves, minha rainha, também prestigiando a nossa live. Ó, o pessoal já está entrando de novo. Vamos começar. Nós temos um compromisso com as pessoas que seguem o doutor Mário Vitor, acadêmicos, colegas, pessoas que seguem o doutor Edgar Portela, pessoas que me seguem no meu perfil pessoal e que seguem esse projeto que é a Live Meu Direito. Nós retornamos porque, segundo o Instagram, hoje nós cumprimos 1 hora redonda de live, 59 minutos, eles derrubaram a gente. Foi limitada a liberdade de expressão. Isso, senhores. A liberdade de expressão foi limitada. Alain, a gente pode fazer o seguinte, vamos perguntar para o pessoal se eles querem participar. A gente continuaria o debate se o povo participar, porque eu estou achando hoje, nessa live, as pessoas estão participando pouco. Então a gente poderia falar sobre discurso de ódio, jogar algumas perguntas aqui para que as pessoas respondam para a gente, né? A gente agora não vai responder nada. Então, o que as pessoas acham que seria um discurso de ódio, né, Alain? Seria uma boa pergunta, né? Vamos lá. E como combatê-la, né? Como combater? E como combater, que é uma pergunta que eu te vou fazer. Nós já temos aqui a Fabi Rodrigues, Dona Thelma Chaves, nós temos quem mais com a gente? A Jaqueline, nós temos quem mais com a gente? A Elisa Chaves, que é uma pessoa que participou bastante em outras lives, bastante crítica. Jardel, Belém do Pará. Pablo Miquiles retornando com a gente. Doutora Miriam Portela. Manuela Xavier. Senhores que já estão conectados com a gente, o que seria o discurso de ódio para vocês e como combater? É o tema também que nós estamos discutindo. Começamos com impeachment de ministro do STF. Doutor Mário Vitor colocou para a gente que é algo sim possível, seguindo todo um rito, todo um processo legal, não é isso, doutor Mário? Sim. O ordenamento jurídico vigente prevê, segundo a Lei 10.79/50, ela não só estabelece o procedimento, como ela estabelece o rito processual. Perfeito. O Rego, Isandra desejando aqui boa noite, entrando com a gente.
O pessoal já respondeu aí? Alguém já respondeu? O que seria o discurso de ódio? Eu quero ouvir uma resposta de alguém aqui que está nos ouvindo aqui, rapaz, nos assistindo. Inclusive entrar, liberar aqui a janela. Nós temos espaço para mais uma câmera, para mais um participante entrar na sala e ouvir, né, o que a pessoa pensa, o que a pessoa acha, qual a opinião sobre impeachment de ministro do STF e o discurso de ódio, o que seria, como combater, intitular tudo como discurso de ódio não seria um risco, uma ameaça à liberdade de expressão, que inclusive o doutor Edgar Portela nem existe. A Elisa Chaves já está aqui se manifestando, ela diz que o discurso de ódio para ela tem 2 pesos e 2 medidas. É conveniente para aquele que acusa. Tá vendo? É isso mesmo, sou Mário Jorge. Eu já sei Mário Vitor, Mário Vitor. Doutor Mário Vitor. Exatamente, eu concordo com a internauta que é conveniente para aquele que acusa. Só que eu vejo assim, né? Hoje, a internet, na realidade, ela dá vida, né, para aquelas pessoas que humilham, né, o seu semelhante através da internet. E eu vejo assim, né? Quando você se utiliza do anonimato, quando você se utiliza da internet, eu vejo que é uma pessoa que pratica uma certa covardia. Covardia no sentido de que esta pessoa, ela se deixa dominar, é uma pessoa fraca, ela se deixa dominar muitas vezes pela inveja, ela se deixa dominar pelo ciúme, pelo ódio, pela paixão, pela avareza, pela torpeza, né? Então, em virtude disso aí, muitas vezes ela age tendo em vista que ela quer adquirir a aprovação de outras pessoas. E o que é comum a todos eles é aquele sentimento de poder, né? Eu posso, eu quero, eu vou fazer. E daí eles agridem, eles mutilam, eles matam, eles trucidam, abusam. Eu vejo muitos filhos maltratando os idosos, os pais que maltratam os filhos, às vezes a criança que está na escola, que é o famoso bullying, o coleguinha que por ser maior e por ser mais forte. E eu também fico muito triste, muito constrangido, que eu vejo determinados jovens que se utilizam, por exemplo, de academias de artes marciais, que entram numa academia de artes marciais simplesmente para brigar na rua, para ofender os mais fracos. Então, nesse ponto, para quem pratica, é como disse a internauta, é muito cômodo, mas para quem sofre a humilhação, é muito constrangedor. Perfeito. Doutor Edgar Portela, você quer comentar? Eu quero comentar só um pouco. Eu acho que a internet, né, o meio de comunicação, ela é um reflexo e fomenta a democracia, né? Você começa a dar voz para as pessoas que no passado nunca teriam. Então a gente tinha um meio de comunicação, por exemplo, né? Aqui é um exemplo, tá? A Rede Globo, né? Era um meio de comunicação que dominava, né, o imaginário social. Então, nessa época, você não ouvia essa questão de discurso de ódio, porque só teria voz, haveria uma triagem, né, por essa grande rede de comunicação. E a internet populariza a coisa. Chega a internet, dá a voz a mim, dá a voz a você, e a democracia, ela é isso, né? E eu acho que o ser humano não está conseguindo lidar. E eu acho que as autoridades não estão conseguindo lidar. Que antigamente era um sistema onde a Globo ou qualquer outra rede em massa fazia uma filtragem. Então aquilo que interessava naquele sistema, eles dariam luzes, dariam voz, né? A Globo daria voz. E para quem não interessa, não queria ter voz, mas agora acabou. Então você vê um presidente que não se valeu da mídia convencional e conseguiu voz aqui no meio da internet. Aí, o que me causa grande estranheza é o Barroso agora aparecer querendo regulamentar aqui as redes sociais, tá entendendo? Então, assim, eu acho que se você tem predicados legais para pedir uma indenização por conta de uma liberdade de expressão que viola um direito, eu acho que o STF tem que manter a mesma decisão que teve lá quando o Roberto Carlos quis vetar lá a biografia dele, a publicação. Então, tem que manter. Não pode ser 2 pesos e uma medida, tem que ser correto. Então, assim,
eu vejo como uma coisa boa. Eu vejo que a internet deu a oportunidade da gente estar aqui conversando, de pessoas estarem falando conosco. Então, assim, eu vejo como uma coisa boa, mas se houver um discurso de ódio, ou seja, se houver um exercício irregular do direito de expressão, né? Que nós temos o direito a se expressar, você tem predicados legais para pedir uma indenização. Ponto. Mas no momento em que o STF, junto com determinadas autoridades, tentam regulamentar o acesso, tentam amordaçar a minha voz nas redes sociais, para mim já fica uma coisa preocupante. Porque eu não vou ter voz na Globo. Eu não vou ter voz em lugar nenhum. A minha voz eu só tenho aqui. Eu só tenho aqui no programa Meu Direito. A minha voz é aqui. Se acabarem com esse programa, eu vou falar aonde? Um abraço para o Rodrigo Orestes, registrando presença, chegou com a gente. Daniele Cruz, também conectada. E a Elisa Chaves, ela fala, é querer calar quem é contra os ditos do STF. Ela afirma que essa atitude de querer regular a internet é uma forma de querer calar, né, aqueles que são contra as ações do STF. Para você que não acompanhou a nossa primeira hora de live, e o Instagram derrubou aos 59 minutos, o professor Dr. Mário Vitor, nosso convidado de hoje, advogado, criminólogo, né, um profissional laureado, jurista de primeira grandeza, ele falou nas suas palavras que ele vê com estranheza algumas decisões monocráticas do STF. Me corrija se eu interpretei errado, doutor Mário Vitor. Aí eu reflito e penso ainda mais e trago até para os doutores um discurso que eu acompanhei do nosso ministro aqui do Amazonas, lá no STJ, doutor Mário Campbell, onde ele falou assim mesmo, que quando ele se depara com uma decisão difícil dele decidir, ele consulta profissionais técnicos. Aí ele deu o exemplo de uma senhora que precisava de um medicamento para tratamento, ganhar sobrevida, ou viver, etc. E o governo daquele estado que ele não citou não tinha medicamento. Aí ele convocou um corpo técnico de especialistas para falar sobre o medicamento, que não era autorizado, mas que seria interessante para aquele tratamento. E ele decidiu que o Estado providenciasse, provesse o remédio para aquela senhora. E ele compartilhou ainda que aí parece que o Estado recorreu e a ação foi para um outro ministro. E parece que num diálogo com outro ministro, ele falou assim mesmo, você pode cassar minha decisão, né? Ou algo parecido, eu não lembro muito, isso foi muito tempo atrás. Mas o que me chamou a atenção na postura do ministro Mauro Campbell, doutor Mário Vitor, é que ele recorreu, para tomar a decisão dele, ele recorreu a uma análise técnica antes de tomar a decisão dele. Ele consultou especialistas na área. Aí eu pego o gancho na sua fala da primeira parte da live. Será que o STF não está tomando muitas decisões monocráticas que deveriam ser colegiadas e eu entendo que deveria ser junto com a corte? E não tem quem que poderia fiscalizar? O Senado? Não teríamos como intervir nessas decisões que acabam afetando diretamente a população? O Alessandro Santos mandando abraço para o senhor doutor Mário Vitor. Nós temos ainda aqui várias pessoas chegando com a gente. Manu Embalagens. Quem mais aqui? Tem pessoas já aqui mandando, chegando de novo com a gente. Doutor Mário Vitor, palavra com o senhor. Inclusive, tem uma frase muito importante, se eu não me engano, deve ser do ministro da Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Ele diz assim, que as pessoas que ocupam cargo público, cargo de alta relevância, né, eles precisam estar sujeitos e ter a maturidade para se submeter ao escrutínio social, mesmo que esse escrutínio social seja desagradável. Eu não entendi a palavra. Escrutismo social. As pessoas que ocupam cargo público são palavras do ministro Alexandre de Moraes. As pessoas que ocupam cargo público, elas precisam estar sujeitas e ter a maturidade para se submeter ao escrutínio social,
mesmo que esse escrutínio social seja desagradável. Isso é de uma profundeza maravilhosa, porque é assim, apesar de os ministros do STF, como eu falei, cada um tem a sua percepção sensorial do mundo externo, são individuais, cada um tem um pensamento, mas o STF não é um ministro, o STF são os 11 ministros, é o colegiado. Por isso que eu falei que quando cresce o número de decisões monocráticas, o que acontece? Gera instabilidade. Ou seja, a falta de solidez, a firmeza, porque uma das maiores características das Supremas Cortes, dos tribunais, é exatamente o colegiado, né? A unicidade de pensamento em relação a determinada causa. Perfeito. Porque... Aí a Fabi Rodrigues comenta, vamos só ouvir o comentário da Fabi Rodrigues, doutor Edgar Portela. Ela fala, na verdade, o pau, entre aspas, que bate no Francisco não é o mesmo que bate no Chico. Deveria ser? Deveria ser, né? Se todo mundo é igual à lei, né? Perante a lei e na lei, o certo seria ser que o pau que bate na vara X tem que ser o pau que bate na vara Y. E o pior não é isso. Às vezes acontece que determinado juiz toma decisões diferentes no mesmo caso, analisando casos similares. Então, como você vai tomar decisões antagônicas sobre a mesma realidade fática, né? Então, assim, é perigoso. Então, isso é um problema que a gente tem enfrentado. A gente está falando sobre as decisões do STF, né? Decisões monocráticas. A decisão monocrática, o que seria uma decisão monocrática, né? É uma decisão tomada por uma pessoa. E por que é possível uma pessoa tomar uma decisão? Eu estou aqui explicando, né, para a gente assentar aqui o direito, para ficar uma coisa mais didática para todo mundo. Então, o que seria uma decisão coletiva, né? Para tornar a coisa democrática. Então, o que seria uma decisão monocrática? Tá eu, você e o Mário Viana lá. Nós somos os ministros. Chega um processo, esse processo ele é distribuído para um relator, que é a pessoa que vai cuidar desse processo. Os três vão julgar. Vai ter o voto do Mário Viana, vai ter o seu voto e o meu voto com o mesmo peso. Mas quem cuida do processo é o relator. Então é aquela pessoa que vai ficar incumbido desse processo, é o relator. E às vezes, na maioria das vezes, você pede uma tutela antecipada. Ou seja, relator, não dá para esperar o julgamento de todo mundo. Até você pautar, o meu direito vai perecer. Eu preciso de uma resposta agora. E aí o relator vai lá e tem que decidir. Então ele dá uma antecipação de tutela. Ele tem que dar uma resposta rápida antes do julgamento. É legal? É. Mas qual é o problema dessa prática? É porque essa prática você vê algumas arbitrariedades e outra. Você começa a entender que as pessoas burlam o direito processual, porque uma tutela você tem que dar numa situação excepcionalíssima. Ou seja, você tem que justificar que não dá para esperar a decisão da turma. Ou seja, eu teria que explicar que não daria para esperar o voto do Alain, o voto do Mário Vitor. E não é isso que acontece. Então, a pessoa pega uma legislação processual e burla a finalidade. E é legal. E é por isso que não tem punição. É legal. Está lá escrito, o relator ele pode decidir monocraticamente quando você pede uma tutela. Só que a finalidade da tutela está sendo distorcida. Cadê a urgência? Então é isso que está acontecendo. Então você vê ministro julgando quando você pede uma tutela. E não é um caso de tutela, é como acontece muitas coisas, Alain, acontece em plantão judicial. O tema não é de plantão, mas as pessoas entram no plantão para conseguir uma tutela. Não vou dizer o motivo, mas acontece. Isso acontece muito. O Mário Vitor esboçou um sorriso. Eu só complementando, doutor Edgar, eu sempre faço uma reflexão sobre o funcionamento eficaz do Poder Judiciário como um todo. Não estou aqui especificamente
me referindo à Suprema Corte, mas o Poder Judiciário como um todo. A excelência, a eficácia desse poder depende muito dos advogados. De mim, de você, do acompanhamento da Ordem dos Advogados. Né? O bom desempenho. Porque a nossa atividade profissional ela ultrapassa os muros do direito. Eis que ela é considerada uma atividade política social e por isso ela tem munus públicos. E se tem munus públicos, exige um atuar pautado no respeito, na dignidade, na lealdade dos operadores do direito. Então não é porque você é ministro do STF, não é porque você é presidente de um tribunal, porque você é juiz de primeiro grau e eu sou advogado que eu vou ter os meus direitos vilipendiados, que eu não vou ter meus direitos respeitados. As decisões têm que ser... quando eu ouço a palavra, tem que fazer justiça. Não, eu não quero justiça. Eu quero simplesmente que aplique a lei. Por isso que eu digo que a minha corrente, o meu pensar é legalista. Queremos simplesmente... Alan, eu tenho que falar, Alan. Eu tenho que falar. Rapaz, porque essa reflexão do Mário Vitor reflete a forma como eu ensino os meus alunos a debruçar o olhar sobre o direito. Cara, o jurista, ele não tem de estar preocupado se aquela lei é boa, se a lei é ruim. Ele tem que estar preocupado se é proibido ou permitido. Se é bom ou é ruim, esse debate é com quem cria a lei. Então, por exemplo, chega uma lei X e eu não concordo, eu acho ruim, eu pego um princípio e tiro a validade e nego vigência daquela lei. Então é isso que o doutor Mário Viana quer dizer. Mário Vitor quer dizer. É porque doutor, quando eu falo doutor, é o Mário Viana, né? O doutor Mário Vitor quer dizer, rapaz, você não pode estar preocupado com essa situação do, se é bom para a sociedade. Você tem que se preocupar com o direito, não é a justiça. Se você não conseguir universalizar a sua decisão, cara, decida conforme a lei. Por exemplo, vamos imaginar, vou dar aqui, eu gosto de dar esse exemplo. Vamos imaginar que você, Alan, esteja precisando de um remédio de R$1 milhão. Você entra na justiça e o processo cai na minha mão. E você precisa de um remédio de R$1 milhão. E eu vou lá, fico com pena, a lei diz que não. Não pode dar. Só que, poxa, de acordo com a dignidade da pessoa humana e o papel social do Estado, eu vou dar sim. Ou seja, a lei diz não, mas eu, como juiz, eu pego um princípio porque eu quero te dar o remédio. E eu vou lá, de acordo com o princípio da dignidade humana, pum. Aí quando você recebe a minha decisão, você fica feliz, posta nas redes sociais e milhões de pessoas entram com a mesma ação. Pedindo, se tu deu pro Alan, dá para mim. Aí eu, puta merda, gerei um caos. Porque agora 1 milhão de pessoas que eu vou ter que autorizar R$1 milhão. Não tenho como dar. Você está entendendo, cara, que às vezes você tem que compreender. O papel do magistrado é muito difícil, Alan. É muito difícil. A gente às vezes está criticando aqui, mas é muito difícil, Alan. É muito difícil. É muito difícil ser legalista, é muito difícil ser constitucionalista, é muito difícil. Você está lidando com vida de pessoas. A sua decisão vai repercutir na vida da sociedade. E pode chegar um momento que uma decisão boa ou ruim. Então eu acredito que quem aplica a lei não erra. Quem errou foi o legislativo. Vai brigar para lá. Se eu fosse juiz, se um advogado fosse despachar no meu gabinete, a minha resposta era a seguinte: meu amigo, o que está escrito na lei, doutor? Está escrito isso. Então vai ser aplicado isso. Acabou. Vamos aqui mandar um abraço para o Coronel Dutra, aqui do Amazonas, Coronel Dutra M. Romeu Pai, Socorro Dutra, doutora Raquel, Rebeca Bessa, a Fabi Rodrigues mandou beijos para o doutor Mário Vitor. E nós temos aqui um comentário, doutor Mário Vitor, da participante Thelma Chaves, que ela fala assim mesmo. Ela compartilha que, senhores, minha filha, quando começou a cursar o direito, ela participava de muitas palestras. E uma delas foi com o hoje ministro da STF, Marco Aurélio. Senti orgulho. Hoje, ela vê com a internet e pode saber quem são as pessoas. Marco Aurélio não é nem de longe o que ela imaginava. Total descredibilidade.
Parece que esse, não sei se os senhores, doutor Mário Vitor, mas a maioria, grande parte da nação, hoje olha para o STF, para os ministros que vivem essa exposição que o senhor comentou na primeira parte da live, e olhando de perto, com agora o exemplo aqui da internauta que fala que por meio da internet pôde acompanhar de perto os passos do ministro. A sociedade olha com eles com total descredibilidade. É bom, a internet ajuda nesse olhar? Sim, a internet, é o que eu disse, ela trouxe mais evidência às decisões da Suprema Corte. E devido a essa visibilidade, eles ficaram mais expostos a críticas de diferentes internautas que têm uma visão sociológica, ideológica diferente, né? Então, a internet, com certeza, trouxe mais visibilidade. Só corroborando o que a internauta falou, eu sou muito amante de uma frase de Nelson Rodrigues, quando ele diz assim, ó, que se todo homem se conhecesse da sua intimidade, ninguém se cumprimentava, né? Então, a decepção que ela esboçou agora aí é muito evidente. É complicado. Romeu Pai, desejando aqui boa noite aos palestrantes. Boa noite. Vamos embora, antes que o Instagram derrube a gente de novo. Doutor Edgar Portela, o senhor quer fazer mais alguma colaboração? Sim. Eu quero acrescentar, primeiro, que eu estou muito feliz de estar aqui nessa live com você, Alain, com você, Mário Vitor, meu amigo, doutor, uma pessoa que, como eu falei, é um dos profissionais do direito que eu mais respeito nesse Brasil. Quero agradecer a presença de todos. E é o seguinte, Alain, a gente tem que falar aqui um pouquinho que vai ter uma próxima live, né? Que já tem um tema, né? Que é sobre a segurança pública e vai ter um sorteio de um celular, é isso? É isso mesmo. Para vocês que estão acompanhando, pois não, professor doutor Mário Vitor. Só para nós, já que vai ser encerrado a live, né? Nós não mencionamos como combater a demonstração do ódio, né? Que eu acho que é de fundamental importância. Como você combater, e não só como você combater, né? Como você evitar, né? E eu gostaria de fazer uma reflexão sobre isso aí, o comportamento do ser humano diante de uma demonstração do ódio. Travou a sua internet, como o senhor falou, não só combater, mas... Eu gostaria de fazer uma reflexão, né? Evitar, não o combate, porque o combate em si é o enfrentamento, mas de como evitar essa demonstração do ódio, né? Então, eu gostaria de, simplesmente, pedir às pessoas... Especialmente o meu pai, que elogia, dizendo que muito bom o assunto em debate. Para esse comentário, o professor Dr. Mário Vitor vai falar sobre como combater, como identificar esse discurso de ódio que ele chama de admoestação, prefere chamar de admoestação de ódio, inclusive fazendo alusão, homenagem a grandes pensadores, personalidades aqui do Amazonas, não é isso, doutor Mário Vitor? Sim. Pessoas como, repito, Bernardo Cabral, Jefferson Pérez, nosso querido e inesquecível Evandro Carreira. Mas eu diria assim, né? Não é combater, porque o combate é o enfrentamento. Então, eu preferia utilizar o termo como evitar. Então, num primeiro momento, você que está sendo vítima da demonstração do ódio, repense seus atos e as suas palavras. Né? Repense seus atos, repense suas palavras. Não reproduza comportamentos preconceituosos. Não reproduza. Não compartilhe mensagens odiosas. Já que você recebeu, não compartilhe. Não incentive apelidos, né? Que é uma maneira principalmente aqueles apelidos que caracterizam os estereótipos. E se for possível, você pelo menos tente auxiliar as vítimas sempre que for possível. Pratique o diálogo, né? Você tem que ser sensível a essas pessoas e sensibilizar as pessoas que estão próximas a você, porque às vezes até teus parentes, teus primos, as pessoas estão mais próximas a você acerca dessa realidade. E, acima de tudo, denuncie, né? Porque há casos, como eu digo,
há fatos que a indignação silenciosa é o mais eloquente comentário. Eu, sinceramente, nas minhas orações, eu peço iluminação espiritual para essas pessoas, para que elas reflitam sobre o que elas fizeram, sobre o que elas estão fazendo e sobre o que elas vão fazer, para que no futuro ela adquira uma consciência que você maltratar um semelhante é muito degradante, é muito humilhante e pode muitas vezes levar até ao suicídio, como eu falei. Estou acompanhando um processo em que a pessoa foi cancelada e suicidou-se. Praticou o suicídio. Perfeito. Eu tenho que aplaudir o professor Dr. Mário Vitor. O senhor ganhou um fã, um admirador, que não é mais nada disposto aqui. E olha, não é só eu não, viu? A Elisa Chaves, ela comenta: olha que legal, acabei de lembrar que o Dr. Mário foi meu professor e ficou feliz em revê-lo. Aqui, ó, Live Meu Direito, proporcionando reencontro um professor. E se o senhor já pensou se não tivesse sido bom professor, hein, doutor Mário Vitor? Pois é, um abraço aí, né, Elisa, e continue estudando, viu, Elisa? Principalmente a árvore do crime, viu? Legal. Doutor Edgar Portela. Eu não acredito na expressão discurso de ódio, tá? Tecnicamente, ela é um abuso do direito da liberdade de expressão. Ponto. Discurso de ódio... Não, é uma estratégia de... É uma estratégia de marketing que foi associada à direita e ao povo do Bolsonaro. Essa é a verdade. Doa quem doer. Então, assim, você percebe que ninguém da esquerda está relacionado ao tema discurso de ódio. Sempre é o pessoal da direita. Mas no direito, como a gente tem que ter uma lisura profissional, eu digo, tecnicamente, o que é o discurso de ódio? É o abuso do direito da liberdade de expressão. Ponto. Como se combate? Ora, se alguém abusou de um direito, eu busco o judiciário e entro com uma ação penal. Vai resolver? Não. Tem outra forma de resolver? Não. Por que não tem outra forma de resolver? Porque o ser humano é complicado. Eu, você, a gente tem uma tendência ao mal. E aí vem a questão espiritual, como o doutor Mário falou. Nós temos que rezar, temos que buscar ter bons pensamentos para que esse mal não domine os nossos instintos. É o que eu acho. Então, para mim, é oração e buscar o poder judiciário. Eu fiquei curioso para saber qual foi o cidadão que se sentiu ofendido com o suposto discurso de ódio daquelas figuras que a gente listou na primeira parte, para que o STJ se manifestasse com as decisões deles. Fiquei curioso. E aí, doutor Mário Vitor? Não teve. Eu não sei quem foi o internauta, mas ele poderia participar do debate, né? Ter a coragem de... A Elisa Chaves, ela fala que são novas nomenclaturas da atualidade. Inclusive, no primeira parte do debate, eu falei, questionei. Quinha surgiu agora, e aqui ela comenta, afirma que é uma nomenclatura da atualidade. Doutor Anderson Lincoln chegando aqui com a gente. Quando o doutor Anderson, entra aí na nossa live aí. Ele fala comigo aqui no particular, a gente já vai marcar um dia com ele. O Pedro Bezerra também chegou aqui com a gente. Paulo AM também chegando aqui. Mas, pegando o gancho nesse discurso, nessas nossas falas, já para a próxima quinta, não respondo. Esse famoso aí discurso de ódio, doutor Mário Vitor, do Edgar Portela, eu suspeito que pode, assim, gerar atitudes de atos de violência. Atos de violência, eu acredito que está muito ligado ali à segurança, falta dela, doutor Mário Vitor, aqui em Manaus e em todo o Brasil, né? Então, eu acredito que o senhor tem uma longa caminhada, atuação na área da segurança, e esse vai ser o tema da próxima quinta-feira, né? A segurança, a falta de segurança que coloca em risco cada vez mais a vida do cidadão, a vida da população, porque hoje em dia, ou parece que é histórico, nós nunca estivemos seguros, até mesmo na nossa própria casa, nossa residência, né? Aí eu fico preocupado que esse debate de hoje assim, foi tão interessante
que parece que esse discurso de ódio vem ainda mais trazer essa sensação de falta de segurança, não é isso, doutor Mário Pinto? Não se aprofunde, porque eu tenho na próxima quinta-feira. É só um spoiler. No primeiro momento, ainda, nós falamos aí do item como combater, mas se você for vítima, a primeira coisa que você tem que fazer é se proteger. Como você falou, assim, não é um conselho, mas é uma sugestão. Procure não responder, porque é possível você sofrer algum tipo de violência física. E não deixe de recolher provas, porque o que interessa é a identidade do agressor. Hoje, em Manaus, praticamente, tem aproximadamente 350 câmeras, né? Nós temos aí o famoso Talibã, aí, o paredão aí para identificar essas personalidades negativas, né? E denuncie, procure buscar apoio da Defensoria Pública, de um amigo, da advocacia, do Ministério Público, dos órgãos públicos. Não apague, cuidado, não apague o conteúdo da mensagem, né? Você tem que armazenar todo o conteúdo. Se não for possível, com esse conteúdo na mão, você pode, inclusive, fazer uma ata notorial, você pode até fazer uma declaração de fé pública, porque o crime existiu e vai ajudar, vai dar mais validade em juízo para você comprovar as provas. E como eu disse, não compartilhe a mensagem, porque você pode atrair mais preconceito. E procure denunciar as redes sociais. Se você verificar que o conteúdo não é adequado, denuncie. Você tem muitas maneiras de fazer isso aí, tanto no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Se você denunciar, com certeza você vai ter a resposta. Perfeito. Doutor Edgar Portela, você não acredita em liberdade de expressão. Você se sente seguro? Eu não acredito na liberdade de expressão porque eu não acredito na liberdade, né? Como diz o jurista, né, e filósofo Roberto Bobbio, né? Ele diz que quando nós nascemos, nós já fomos inseridos, já chegamos nesse mundo inseridos no emaranhado de normas jurídicas, né? Um emaranhado de normas, seja normas da sua família, sejam normas jurídicas, mas sempre a nossa conduta é pautada em normas. Então, por exemplo, uma criança ela tem que sentar na cadeira aonde, né, num passado, né, existia isso, né, existia a cadeira do pai, existia a cadeira do filho, da mãe, e o filho tinha que pedir bênção. Se não pedisse bênção, ele apanhava. Ele sofria uma reprimenda. Ou seja, existia uma norma para essa criança. Então, ele não tinha uma liberdade. Então, a liberdade não significa juridicamente fazer o que vem na sua cabeça. Não é isso. Liberdade não é isso. Liberdade é você saber conduzir a sua conduta dentro dos limites, dos contornos estabelecidos pelas regras, sejam regras de um pequeno grupo ou a regra de uma Constituição Federal, de um Estado. Mas, tecnicamente, a liberdade ela não existe. E eu comprovo com isso, né? Sejam regras da sua igreja, sejam regras religiosas, mas você sempre está inserido em regras. Por exemplo, a minha filha aqui, quando ela vai dormir, ela tem que rezar comigo. Então é a regra aqui da minha casa. Então ela não tem a liberdade de dizer sim ou não. Então não existe a liberdade. Por outro lado, o discurso de ódio não existe, como eu falei, que é um abuso, repito, o discurso de ódio é um abuso do direito de liberdade de expressão. Ponto. E eu entendo que, infelizmente, a mídia, né? A mídia, o marketing, pessoas desencontradas espiritualmente, como fala o ministro Barroso, né? Pessoas desencontradas espiritualmente estão tendo voz, né, nas redes sociais. E pessoas encontradas também. Então é por isso que a gente tem que achar uma outra forma que não seja banir a oportunidade das pessoas se expressarem. Então, assim, é muito sério você tolir a liberdade de expressão, né, a suposta liberdade, né? Mas a gente tem que ter um mínimo de liberdade de expressão. Perfeito. Eu só complementaria, Alan, essa visão do doutor Edgar Portela, é uma visão mais garantista, né? E por ser uma visão mais garantista, é um elemento no desenvolvimento dos direitos fundamentais no Brasil. Contudo, eu vejo que tem que estar sempre, né? Todas as decisões, todos os pronunciamentos, tem que sempre estar balizado em critérios compatíveis com os princípios da divisão de poderes, com as normas constitucionais, bem como
com os princípios democráticos. Perfeito, doutor Edgar Portela, doutor Mário Vitor. Vamos mandar aqui um abraço para o Pablo.oficial, doutora Charliane, que está de novo com a gente, Paula Ferreira, Vitor, falando aqui que é bom, elogiando a live. Bastante gente voltou de novo, Paulo, AM, doutor Anderson. Para vocês que acompanharam a primeira live, a primeira etapa, chegamos lá a 1 hora, o Instagram derrubou, estranhamente, sendo que nós estamos vindo de uma sequência, chegando até 1h30 de live. Hoje, terça-feira, quinta-feira, 13 de janeiro, nós estamos aqui nessa segunda parte já concluindo esse discurso, esse debate, a abordagem aí sobre impeachment de ministro do STF e o discurso de ódio, com o professor Dr. Mário Vitor, aqui de Manaus, junto comigo, o professor Dr. Edgar Portela, lá da cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Acho que nós vamos ficando por aqui, lembrando que ainda no final de janeiro, na última semana de janeiro, primeira semana de fevereiro, nós estamos lançando um sorteio de um aparelho celular Xiaomi Redmi 10, novinho, na caixa. É um sorteio para todo o Brasil. Você pode participar. Nós vamos subir essa promoção a qualquer momento, assim como nós subimos na promoção do último domingo, com sorteio na segunda-feira. Quinta-feira que vem, o nosso tema vai ser segurança pública, ou falta dela. Você se sente seguro? Nós estamos seguros. Qual é o papel do Estado em prover a segurança pública? A gente precisa entender até onde vai a competência do Estado, aonde ele tem que atuar, e ninguém melhor do que o professor Dr. Mário Vitor para trazer essas respostas, esses esclarecimentos. Lembrando que na última semana, agora que passou, Manaus teve um episódio que repercutiu nacionalmente, onde uma viatura que transportava ali alguns bandidos, né, alguns suspeitos que estavam aí foram presos, teve ali a viatura fuzilada em plena avenida, à luz do dia, com pessoas por ali transitando, e vai que a tragédia fosse maior, doutor Mário Vitor. Parece que 2 agentes, se não me falha a memória, um agente, o policial, foram levemente atingidos, né? As pessoas que estavam ali sendo transportadas vieram a óbito. Nós vamos esclarecer, entender melhor esse caso, e o doutor Mário Vitor vai estar com a gente de novo na próxima quinta-feira. Presença confirmada, não é isso, doutor Mário Vitor? E agradecer a sua participação, as suas palavras de despedida, e nos encontramos na próxima quinta. Sim, eu mais uma vez agradeço a honra de ter participado dessa live, o convite do meu querido amigo Dr. Edgar Portela de me dar essa oportunidade, a essa live maravilhosa que foi coordenada por você, Alain. Como eu te disse no privado, né? Como eu comentei no privado, você está de parabéns pela iniciativa, pelo sucesso do programa, né? pelo compartilhamento, né? Porque as ideias realmente elas se divergem. Isso aí é normal do ser humano. Nós vivemos numa sociedade em que cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua percepção sensorial. Então eu vejo assim, muito obrigado, agradeço a Deus, nas minhas orações vou incluir você, incluir o doutor Edgar Portela, todos os meus amigos e meus inimigos também, porque eles precisam de oração. Muito obrigado. Até a próxima quinta, doutor. Com certeza. Doutor Edgar Portela, brigadão. Nos encontramos na próxima quinta para discutir sobre segurança pública, por falta dela, não é isso? Sim. E um detalhe legal aqui, né, cara, que a legítima defesa ela tem essa base, né? A justificativa da legítima defesa é porque o Estado não pode estar 24 horas ao seu lado te protegendo, né? Então, toda a doutrina diz que a legítima defesa tem essa justificativa. Pô, se o Estado não está te protegendo, você pode se autoproteger. Para mim é uma honra, Alain, estar aqui no programa, ao lado do meu amigo, que vai estar aqui no Rio de Janeiro, eu acho que dia 12 aqui comigo, dia 2 ou dia 12, me foge a memória. Você está de parabéns, você realmente pela iniciativa da live. Eu quero agradecer de coração por você ter me convidado. Eu tenho certeza que a sua família está orgulhosa de você. Eu tenho certeza que seus amigos estão orgulhosos de você. E, sobretudo,
eu tenho a certeza que você está tendo orgulho de você mesmo, né? Porque é um projeto que está dando certo, e isso mostra a sua capacidade como jornalista, mostra a sua capacidade, se alguém um dia, eu não sei, tentou fechar as portas para você, Deus abriu essas portas. E doutor Mário Vitor. Mário Vitor eu conheci por conta de outras pessoas que falavam sobre ele. E assim é bom, né? Não foi ele que falou sobre ele, e sim outras pessoas, e eram alunos. Os meus alunos falavam, rapaz, meus alunos falavam, rapaz, aula boa é a do Mário Vitor. Aí eu ficava até meio assim, pô, mas a do Mário Vitor, a do Mário Vitor. E eu fui assistir uma aula do Mário Vitor para aprender, tá? Como dar aula, como lecionar. E o cara só leva o pincel e o apagador. Não existe essa questão de olhar para papelzinho, fazer esqueminha, não. Mário Vitor está tudo na cabeça dele. E por conta disso, por conta dessa admiração profissional, eu passei a trabalhar desta forma. Então, me preparo e chego na sala de aula com o pincel e com o apagador por causa do Mário Vitor, e ele nem sabia disso. E eu estou agora aqui deixando registrado. E eu quero agradecer e um abraço a todos, né, que estão nos acompanhando até esse horário. Então vamos mandar o nosso abraço para Belém do Pará, Jardel desejando uma boa noite a todos. Um abraço para a família, a doutora Charliane, mandando aplausos. O meu pai dando uma dica, falando que a live Meu Direito pode evoluir de live para podcast. Olha aí, ó. Opa! Pensando, né? Você vai estar mais atualizado do que a gente, né? Tá vendo? Não, eu acho que é mais incentivo, porque eu já estava pensando nisso também, né? Não, tava não. Foi seu pai que deu a ideia. E a Elisa Chaves comentou que é desse jeito mesmo que o professor Mário chegava em sala de aula ratificando as suas palavras, doutor Edgar Portela. É isso. Fabi Rodrigues, desejando boa noite e falando que foi ótimo essa live. Senhores, forte abraço no coração. Obrigado, doutor Mário Vitor. Obrigado, doutor Edgar Portela. Obrigado a vocês que ficaram com a gente até agora, na primeira etapa da live, agora na segunda. Temos um encontro marcado toda quinta-feira, a partir das 19h30, horário Brasília, aqui de Manaus, 18h30. Esperamos vocês, Brasília, Pará, Roraima, Rio, São Paulo, de norte a sul do Brasil. A live está tendo esse alcance. Para a gente é motivo de grande orgulho ter pessoas como o Dr. Mário, Dr. Edgar Portela, e principalmente a você, que nos acompanha, que elogia, que comenta, que traz o seu ponto de vista, porque o espaço aqui é democrático, e a doutora Charliane fala, aprendendo muito. Que bom, esse aqui é o meu papel, é o papel de todos nós, compartilhar conhecimento e aprendermos juntos. Senhores, próxima quinta, grande abraço. Tchau. Abraço.